Marido deixou esposa em um sítio abandonado com 6 galinhas. Se vira, é só isso sua parte dos bens. Anos depois, ela apareceu transformada e ele chorou arrependido. O portão do sítio rangeu como um animal ferido, um som de ferrugem e abandono que se tornou a trilha sonora do fim. Isadora, aos 38 anos, permaneceu imóvel na varanda, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse segurar os pedaços de si mesma que ameaçavam desmoronar. Observava Otávio, seu marido por 12 anos, com a distância de quem assiste a uma cena de um filme ruim, um drama cujo roteiro ela conhecia, mas cujo final ainda se recusava a aceitar. Ele não gritava. Otávio não era um homem de gritos. Sua crueldade era mais fria, mais cortante, servida em um prato de pragmatismo e indiferença. Ele acabara de descer de sua moto nova, uma máquina reluzente que ele comprara com a primeira metade do dinheiro da venda da casa boa que tinham na vila. A casa que Isadora ajudara a construir, a decorar, a transformar em lar. A segunda metade do dinheiro estava em um envelope grosso em seu bolso. Pronto, Isadora, está tudo resolvido, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele parecia um contador fechando um balanço, não um homem terminando um casamento. A casa foi vendida, o carro também. Dividi o dinheiro dos móveis. A minha parte está aqui. Ele deu um tapinha no bolso da calça. A sua parte está ali. Ele apontou com o queixo para o pátio poeirento. Aos pés de Isadora estava uma grande caixa de papelão, com furos grosseiros feitos à faca para ventilação. De dentro vinha um piar assustado e o som de garras arranhando o papelão. Isadora franziu a testa, o coração afundando em um mar de confusão e pavor. O que é isso, Otávio? Sua parte dos bens, ele repetiu, com um sorriso de lado que não alcançava seus olhos frios. As galinhas, lembra? Aquelas 6 que sua avó te deu e que nunca serviram para nada. Não consegui vender, ninguém as quis. São suas. Ele gesticulou para a propriedade ao redor, o mato alto beijando as paredes da casa velha do avô dela, as janelas quebradas parecendo olhos vazios. E o sítio? Fica com ele. Um teto caindo aos pedaços e 6 galinhas que nem botam direito. É a sua herança, a sua parte. O ar pareceu ficar mais pesado, mais difícil de respirar. Ela o encarou, incrédula. Você está me deixando com isso? Depois de 12 anos? Depois de tudo o que eu fiz? Do que eu abri mão por você? Eu não te obriguei a nada, ele disse, ajeitando a jaqueta de couro. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Eu quero progredir, Isadora. Quero um apartamento na cidade. Quero um negócio de verdade. Não quero mais essa vida de roça, essa poeira, essa estagnação. Ele a olhou de cima a baixo e, pela primeira vez, uma centelha de desprezo ativo brilhou em seu olhar. Talvez esse lugar combine mais com você. Se vira. É só isso sua parte dos bens. Ele montou na moto, o motor pegando na primeira tentativa, um som potente e arrogante que parecia zombar do silêncio e da decadência do lugar. Ele acelerou sem olhar para trás e desapareceu na estrada de terra, deixando Isadora sozinha com o eco de suas palavras, o zumbido do motor se dissipando no ar quente e o som assustado das 6 galinhas presas na caixa de papelão. Por um longo tempo, Isadora não se moveu. Ficou ali na varanda, sentindo o sol da tarde em seu rosto, mas o frio vinha de dentro. Era um frio de choque, de humilhação profunda. Sua parte dos bens. A frase ecoava em sua mente. Sua vida, seu trabalho, seus sacrifícios, tudo reduzido a um sítio abandonado e 6 galinhas inúteis. Ele não a estava apenas deixando, estava precificando-a, liquidando-a, e o valor que ele lhe atribuíra era aquele. Quase nada. O piar insistente na caixa finalmente a tirou de seu torpor. Com movimentos lentos, mecânicos, ela se abaixou e abriu a caixa. As 6 galinhas, magras e de penas eriçadas, saíram em um alvoroço, correndo desorientadas pelo pátio antes de se amontoarem perto da cerca, assustadas. Era um retrato da miséria. Isadora caminhou pela casa. Cada cômodo era um fantasma. As marcas dos móveis vendidos estavam no chão e nas paredes. O cheiro dele ainda pairava no quarto, mas já começava a se parecer com o cheiro de um estranho. Na cozinha, a despensa estava quase vazia. Ele levara o café, o açúcar, o gás, deixara para trás um pouco de fubá e sal,
como se sua existência agora se resumisse à mais básica das subsistências. A primeira noite foi um mergulho na solidão absoluta. A casa, sem a presença barulhenta de Otávio, parecia grande demais, e cada estalo da madeira velha, cada assobio do vento nas frestas, soava como uma ameaça. Para proteger as galinhas de predadores, ela as prendeu no velho galinheiro dos fundos, uma estrutura caindo aos pedaços, com o telhado cheio de buracos e o chão coberto de sujeira antiga. Ela mesma comeu um prato de angu sem sabor, a comida descendo como areia pela garganta. Deitou-se na cama velha, o colchão afundado no meio, e ficou de olhos abertos, encarando o teto escuro. Pela primeira vez na vida, sentiu o verdadeiro sabor do medo. O medo da fome, o medo do amanhã, o medo de ser tão inútil quanto ele dissera que ela era. O desespero era uma maré escura que ameaçava engoli-la. Ela se sentia como as ruínas daquele sítio, esquecida, sem valor, deixada para ser consumida pelo tempo. Na manhã seguinte, ela acordou com o corpo dolorido e a alma ainda mais cansada. Forçou-se a levantar. Precisava buscar água no poço. Precisava dar um jeito de alimentar a si mesma e as aves. Caminhou até o galinheiro, esperando encontrar alguma das galinhas morta, ou talvez todas tivessem fugido pelos buracos da cerca. Mas ao abrir a porta precária, viu algo que a fez parar. Em um dos ninhos velhos, no meio da palha suja, estava um ovo. Um único pequeno ovo de casca marrom claro, quase perfeitamente formado. Isadora se aproximou lentamente, como se estivesse diante de algo sagrado. Pegou o ovo na mão. Estava morno. Um calor frágil e pulsante de vida em meio a tanta decadência. Naquele instante, segurando aquele pequeno milagre em sua palma, algo se transformou dentro dela. A maré de desespero começou a recuar. Aquele ovo não era apenas comida. Era um símbolo. Era um começo. Era a prova de que, mesmo na mais completa desolação, mesmo quando tudo ao redor dizia não, a vida insistia em sussurrar sim. Era a natureza lhe dizendo que, mesmo em um animal considerado inútil, ainda havia potencial, ainda havia futuro. Ele me deixou 6 chances, ela sussurrou para si mesma, a voz rouca pela emoção. 6 pequenas e teimosas chances de recomeçar. Uma decisão se formou em seu coração, uma decisão tão forte e inabalável quanto as rochas da serra. Ela não comeria aquele ovo. Aquele ovo era a pedra fundamental. Naquele mesmo dia, a apatia deu lugar a uma energia frenética. Isadora começou a trabalhar. A primeira tarefa era criar um lar decente para suas 6 chances. Ela passou o dia limpando o galinheiro, retirando camadas de sujeira antiga, remendando os buracos na tela com pedaços de arame que encontrou, reforçando as paredes com tábuas soltas que arrancou de um velho caixote. Enquanto limpava, encontrou algo mais. Em um baú de madeira esquecido em um canto do galinheiro, estavam as coisas de seu avô, o dono original do sítio. Ferramentas enferrujadas, fotos amareladas e, no fundo, um caderno de capa de couro, com a caligrafia caprichada de seu avô. Ela o abriu com cuidado. Não era um diário de memórias, mas um diário de trabalho. E as anotações eram quase todas sobre a sua paixão. A criação de galinhas. Mas não de qualquer jeito. Seu avô descrevia com detalhes sua filosofia de criar galinhas felizes. Ele escrevia sobre a importância de deixá-las ciscar livremente, sobre o pasto rotacionado, para que sempre tivessem capim novo, sobre uma alimentação natural, rica em milho, verduras e pequenos insetos. Galinha presa e estressada bota ovo triste, dizia uma das anotações. Galinha feliz bota ovo com a gema cor-de-sol. Aquele caderno era um mapa, um manual de instruções deixado pelo destino. Isadora sentiu como se seu avô, a quem mal conhecera, estivesse ali guiando suas mãos. O problema era a comida. O fubá estava no fim, e o pasto do sítio, seco e pobre. Ela precisava de milho, de farelo. Com o coração apertado, pegou as poucas moedas que encontrou em um bolso de um casaco velho, o suficiente para comprar 1 quilo de arroz, talvez, e caminhou até a venda de seu Gilmar, o único comércio em quilômetros. Seu Gilmar era um homem de seus 60 anos, de poucas palavras, testa franzida e um ar de quem já viu de tudo.
Ele estava atrás do balcão de madeira escura, anotando algo em um caderno. "Bom dia, seu Gilmar", disse Isadora, a voz mais baixa do que pretendia. "Bom dia, dona Isadora. O que manda?" Ele perguntou sem tirar os olhos de suas anotações. Eu queria saber... O senhor vende farelo de milho? E... O senhor vende fiado." A última parte saiu quase como um sussurro, a vergonha queimando seu rosto. Só então seu Gilmar ergueu o olhar. Ele a observou por um instante. Viu o cansaço em seus olhos, mas também uma nova centelha, algo que não estava lá antes. Ele sabia que Otávio tinha ido embora. As notícias na roça correm mais rápido que o vento. "Fiado é?" ele disse, coçando o queixo. "Depende." "Para quê?" "Para as galinhas", ela respondeu um pouco mais firme. "Vou recomeçar a criação do meu avô. Criar galinhas soltas, felizes, para dar ovo bom, de gema amarela." Ela não sabia por quê, mas abriu o diário do avô sobre o balcão, mostrando as anotações, a filosofia de um tempo antigo. Seu Gilmar se inclinou, olhou para a caligrafia e um raro brilho de interesse surgiu em seu rosto. "Lembro do seu avô, o velho Jacinto. Era um homem teimoso, mas sabia das coisas. As galinhas dele eram famosas, botavam os melhores ovos da região. Ele se endireitou e a encarou. O povo da cidade, dona Isadora, está ficando cheio de frescura. Não querem mais saber de ovo de granja, de gema pálida. Estão pagando ouro por ovo de verdade de galinha criada solta. Ovo caipira, como dizem." Ele deu a volta no balcão, foi até o depósito e voltou carregando não um punhado, mas um saco de 20 quilos de farelo de milho. Colocou-o no chão, perto dela. "Leve", ele disse. "Anote na minha conta. Mas não é um favor, é um negócio. Se você fizer direito como seu avô fazia, sei que vai ter como me pagar. E sei que não vai lhe faltar comprador para esses seus ovos cor de sol." Isadora olhou para o saco de farelo, depois para o rosto sério de seu Gilmar e sentiu uma onda de gratidão tão forte que seus olhos se encheram de água. Aquele homem não lhe dera apenas crédito, dera-lhe crédito. Acreditara nela. Naquele dia, ela voltou para o sítio com as costas doendo pelo peso do saco, mas com o coração mais leve do que nunca. O caminho estava traçado. O trabalho seria árduo, mas a filosofia de seu avô e a confiança de seu Gilmar eram o alicerce de que precisava. Ao chegar, foi direto para o galinheiro, agora limpo e arrumado. Abriu o saco e espalhou o farelo de milho para suas 6 galinhas. Elas correram, ciscando e comendo com um apetite voraz. Isadora sorriu. Aquele era o som do investimento em seu futuro. Olhou para o ninho onde encontrara o primeiro ovo. Estava vazio. Mas ela sabia que em breve, muito em breve, ele e os outros estariam cheios. Cheios de pequenas e perfeitas promessas, da cor do sol. O saco de farelo de milho de seu Gilmar e o caderno de capa de couro do avô Jacinto tornaram-se os 2 pilares sobre os quais Isadora começou a reconstruir seu mundo. O primeiro alimentaria o corpo de suas galinhas, o segundo, o seu espírito. A filosofia de seu avô era simples, mas profunda. Um animal que vive bem, produz bem. Galinha feliz bota ovo com a gema cor de sol. Aquela frase tornou-se o norte de Isadora, a sua nova constituição. A primeira tarefa era transformar o sítio, um lugar de abandono, em um lar para suas 6 chances. O galinheiro que ela já limpara era pequeno e abafado. Seguindo as anotações do avô, ela entendeu que as aves precisavam de mais do que um teto. Precisavam de terra sob os pés, de sol nas penas, de espaço para ciscar e ser galinhas. Com um facão e uma força que ela não sabia que possuía, passou dias limpando uma grande área ao redor do galinheiro, um terreno coberto de moitas de espinhos e mato alto. Era um trabalho solitário e brutal. O sol castigava suas costas, os espinhos rasgavam sua pele, e por vezes, ao final do dia, ela caía na cama, o corpo um mapa de dores, e se perguntava se não estava apenas adiando o inevitável, se Otávio não estava, afinal, certo. Mas na manhã seguinte, ao ver as 6 galinhas amontoadas esperando pelo seu cuidado, ela se levantava e recomeçava. Usou arame velho e estacas de madeira que encontrou no mato para criar um grande cercado, um pasto para seu pequeno rebanho. Quando finalmente abriu a porta do galinheiro e as deixou sair para o novo espaço, a reação das aves foi sua primeira grande recompensa. Elas hesitaram por um instante,
como prisioneiros que desconfiam da liberdade. Depois, uma delas, a mais arisca, deu o primeiro passo para fora, e logo as outras a seguiram. E então começaram a correr, a bater as asas, a ciscar a terra com uma alegria contagiante. Isadora sentou-se em um toco de madeira e as observou por mais de 1 hora, um sorriso brotando em seu rosto. Ela estava, de fato, criando galinhas felizes. A alimentação também mudou. O farelo de milho era a base, mas o diário de seu avô ensinava sobre a importância das proteínas e das verduras. Isadora começou a cultivar em sua pequena horta, agora com mais afinco, couves, folhas de mandioca e abóboras, e passou a fazer longas caminhadas pela mata, identificando as plantas que seu avô mencionava, ricas em vitaminas. Sua vida tornou-se um ciclo de trabalho em função da vida de suas aves. E elas responderam. A transformação foi notável. As galinhas, antes magras e de penas opacas, tornaram-se mais robustas, a plumagem ganhando um brilho saudável. E o mais importante, começaram a botar. Todos os dias. No começo, eram 3, 4 ovos por dia. Depois, 5. E em uma manhã gloriosa, ao entrar no galinheiro, ela encontrou 6 ovos perfeitos, um de cada uma de suas galinhas, aninhados na palha limpa dos ninhos que ela mesma fizera. A qualidade dos ovos era exatamente como seu avô descrevera. A casca era mais espessa, difícil de quebrar, e a gema era de um amarelo alaranjado tão intenso, tão vibrante, que parecia conter o próprio sol. Ao fritar um para si, o sabor era incomparável, rico, cremoso. Era o gosto da saúde, do cuidado da terra. Com a produção se estabilizando, chegou a hora de cumprir a primeira parte de seu acordo moral. Ela juntou a primeira dúzia de ovos perfeitos em uma cesta de palha forrada com capim seco. Eram suas joias, o primeiro fruto de sua independência. Caminhou até a venda de seu Gilmar, o coração batendo com um misto de orgulho e nervosismo. "Bom dia, seu Gilmar", ela disse, colocando a cesta sobre o balcão. O velho olhou para os ovos, depois para o rosto corado de Isadora. Ele pegou um dos ovos, sentindo seu peso na mão. "Ora, ora", ele disse, um raro sorriso se formando em seus lábios. Parece que o velho Jacinto estava certo mais uma vez. "Eu vim pagar a minha dívida", disse Isadora. "O senhor me deu um saco de farelo. Aqui está uma dúzia de ovos. Sei que não paga tudo, mas é o que tenho por agora." Seu Gilmar a encarou por um momento. "Uma dúzia de ovos como esses vale mais que um saco de farelo, menina. Esses são ovos de verdade. A dívida está paga." Ele pegou 6 ovos da cesta e empurrou o resto de volta para ela. "Leve, venda na feira amanhã, comece seu negócio." Ele então se virou e pegou outro saco de farelo. "E leve este aqui também, pague quando puder, com mais ovos." Aquele gesto de confiança foi o empurrão que Isadora precisava. No sábado, ela estava na feira. Sua barraca era a mais simples de todas. Uma toalha de chita sobre um caixote virado. Sobre a toalha, apenas 3 dúzias de seus ovos dourados. Ela não gritava, não fazia alarde, apenas esperava. Uma senhora, conhecida por ser a melhor cozinheira da vila, parou e olhou para os ovos com curiosidade. "Que gema é essa, moça?" "Nunca vi cor igual." "É de galinha feliz, dona Elvira", Isadora respondeu com um sorriso. Criada solta, comendo milho e verdura. Dona Elvira, cética, comprou meia dúzia. Na semana seguinte, ela voltou e comprou 2 dúzias. "Minha filha", ela disse para quem quisesse ouvir, "eu nunca mais compro ovo de outro lugar. O pão de ló que fiz com esses ovos ficou amarelo que nem ouro. E o gosto, nem se fala." O boca a boca foi sua melhor propaganda. Em poucas semanas, a moça dos ovos de gema de ouro tinha uma clientela fiel, que fazia fila em sua barraca simples. O dinheiro que ela ganhava ainda era pouco, mas era constante. Comprava mais milho, mais sementes, e o que sobrava guardava religiosamente em uma lata de metal. Foi em uma dessas manhãs de feira, enquanto atendia seus clientes com um sorriso agora confiante, que ele apareceu. Otávio. Ele estava de passagem pela vila, resolvendo algum problema com a documentação da moto, e a viu. Parou incrédulo, depois se aproximou, um sorriso de escárnio no rosto. Ele olhou para a barraca humilde, para as poucas dúzias de ovos arrumadas em caixas de papelão. "Não acredito no que estou vendo", ele disse alto, para que as pessoas ao redor ouvissem.
Isadora, a grande empresária, ainda brincando de fazendeirinha com aquelas 6 galinhas? Isadora sentiu o rosto queimar, mas não baixou o olhar. Pensei que você já teria comido os bichos e caído na estrada pedindo esmola. Ele continuou cruel. Mas não, está aqui, vendendo ovinho. Me diz, dá para pagar as contas com isso? Ou você vive de caridade dos vizinhos? Ele pegou um dos ovos, girando-o entre os dedos. Até que são bonitinhos, mas continuam sendo só ovos. Você nunca vai sair desse buraco, Isadora. Nunca. As pessoas ao redor olhavam, constrangidas. Dona Elvira, que estava na fila, fuzilou Otávio com o olhar. Pois esses ovinhos são os melhores que essa cidade já viu, seu ignorante. Valem mais que muito homem por aí. Otávio, surpreso com a defesa, largou o ovo de volta na caixa e deu uma risada forçada. Se vocês gostam de pagar caro por ovo de quintal, o problema é de vocês. E se afastou, deixando para trás uma onda de indignação. A reação da cliente fiel aqueceu o coração de Isadora. Mas as palavras de Otávio, embora não a tivessem destruído como antes, acenderam nela uma nova chama, uma chama de desafio. Brincando de fazendeirinha, ela pensou, enquanto vendia sua última dúzia de ovos. Vendendo ovinho. Você vai ver, Otávio. Você vai ver o tamanho da minha brincadeira. Naquela noite ela não dormiu. A provocação dele a fez perceber que ser autossuficiente não era mais o bastante. Ela não queria apenas sobreviver, queria prosperar, queria construir algo tão sólido, tão inegável, que o desprezo dele se tornasse ridículo. 6 galinhas não eram suficientes. Ela precisava de mais. Precisava de um galo, um bom reprodutor, para aumentar seu plantel e não depender mais de comprar pintinhos. Precisava expandir. Mas como? O dinheiro ainda era curto. Comprar um bom galo de raça custava caro. A solução, como sempre, veio da terra e da necessidade. Ela se lembrou de seu avô escrevendo sobre a seleção natural, sobre como escolher o melhor frango de uma ninhada para se tornar o chefe do terreiro. Ela tinha vendido todos os seus frangos machos, mas suas galinhas, agora saudáveis e bem alimentadas, começaram a chocar seus próprios ovos. Novas ninhadas de pintinhos, filhos e filhas de suas 6 sobreviventes originais, corriam pelo cercado. Eram sua nova esperança. Seu plano agora era mais ambicioso. Ela não iria apenas vender ovos para consumo. Ela iria criar sua própria linhagem de galinhas felizes. Selecionaria os melhores, os mais fortes, os mais saudáveis. Venderia ovos galados, pintinhos de um dia, frangas prontas para botar. O diário do avô era seu guia, e a zombaria de Otávio seu combustível. Enquanto observava sua pequena criação sob a luz da lua, um pintinho mais ousado se aproximou de sua mão. Ela o pegou com cuidado. Era forte, alerta. Quem sabe? Ela sussurrou para ele. Quem sabe você não é o começo de tudo. A brincadeira de fazendeirinha estava prestes a virar um negócio sério. E Isadora, a mulher que fora reduzida a 6 galinhas, estava prestes a se tornar a rainha de seu próprio e próspero galinheiro. A zombaria de Otávio, que deveria ter sido um veneno, agiu em Isadora como um antídoto. Injetou em suas veias não o desânimo, mas uma clareza cortante. Ela finalmente entendeu que a guerra contra o fantasma dele não seria vencida apenas com a sobrevivência, mas com a prosperidade. A visão dele, rindo de seus ovinhos, forjou em sua alma uma nova e inabalável ambição. Ela não seria mais a coitadinha que vende ovos na feira. Ela se tornaria a referência, a mestra de seu ofício. O diário de seu avô, antes um guia para a subsistência, tornou-se um manual para a excelência. Isadora mergulhou em suas páginas com a dedicação de uma acadêmica. Leu e releu os capítulos sobre seleção genética, um conceito que a princípio lhe pareceu complexo, mas que a sabedoria simples de seu avô tornava compreensível. Para ter um bom terreiro, ele escrevera, não basta ter um bom galo. É preciso escolher as melhores mães, as de peito largo, pernas fortes e o olho vivo de quem não tem medo de raposa. Ela passou a observar seu pequeno bando com um novo olhar, um olhar de estrategista. Das ninhadas que nasciam, frutos de suas 6 galinhas originais com um galo comum que ela trocara por ovos com um vizinho, ela começou a aplicar os princípios do avô. Selecionou os pintinhos mais fortes, mais espertos,
aqueles que demonstravam mais vigor. E entre os frangos machos um se destacou. Era um galo jovem, de plumagem avermelhada e um porte que, embora não fosse de raça pura, exalava saúde e dominância. Batizou-o de Rei. Ele seria o novo patriarca da Colina Feliz. O passo seguinte foi ousado. Isadora sabia que para criar uma linhagem verdadeiramente superior, precisava de mais do que a sorte lhe dera. Precisava investir. Com o dinheiro que juntara por meses, suado, economizado, ela fez uma pequena loucura. Viajou para uma cidade vizinha, onde havia uma feira de criadores, e após muita pesquisa e negociação, comprou 2 galinhas de uma raça conhecida pela qualidade de seus ovos, a Rhode Island Red. Eram caras, e o investimento consumiu quase todas as suas economias. Foi um risco imenso. A senhora está certa, disse-lhe seu Gilmar, quando ela lhe contou sobre a compra. Para colher milho bom, tem que plantar semente boa. A senhora está plantando o futuro. A introdução das novas matrizes e do galo-rei em seu programa de criação foi um sucesso. As novas gerações de aves que nasceram eram visivelmente superiores, mais resistentes a doenças, de crescimento mais rápido e, o mais importante, as fêmeas eram poedeiras excepcionais. O número de ovos cor-de-sol começou a se multiplicar. Agora, Isadora não vendia apenas ovos para consumo. Seguindo seu novo plano, começou a vender também os ovos galados e os pintinhos de um dia. Para sua surpresa, a demanda foi imediata. Outros pequenos sitiantes, que viam o sucesso de sua barraca na feira, queriam a genética da dona Isadora para melhorar seus próprios galinheiros. Ela se tornou para eles uma fonte de conhecimento e de qualidade. Ensinava o que aprendera com o diário do avô, partilhando sua filosofia de criar galinhas felizes. O dinheiro começou a entrar com mais força, e com ele, a capacidade de transformar o sítio. A primeira grande obra foi a construção de novos galinheiros, não mais estruturas remendadas, mas galpões de madeira e tela bem ventilados, com ninhos confortáveis e poleiros na altura certa. E o mais importante, ela implementou o sistema de pasto rotacionado que lera no diário. Dividiu a grande área que limpara em 4 piquetes cercados. A cada semana, as galinhas eram movidas para um novo piquete, permitindo que a vegetação dos outros se recuperasse. O resultado foi um fornecimento constante de pasto fresco e uma redução drástica na necessidade de comprar ração. Suas galinhas eram, de fato, as mais felizes e saudáveis da região. Mas o crescimento trouxe novos perigos. Com um plantel maior e mais valioso, a ameaça de predadores e doenças se tornou uma preocupação constante. Numa noite de tempestade, um cachorro do mato, mais ousado pela fome, conseguiu cavar um buraco por baixo da cerca e invadiu um dos galinheiros. O estrago foi desolador. Isadora perdeu quase 20 de suas melhores frangas. O prejuízo foi um golpe duro que a fez chorar de raiva e frustração. Por um momento pensou em desistir, mas ao ver o sol nascer no dia seguinte e ao ouvir o canto desafiador de Rei, ela enxugou as lágrimas. A dor da perda se transformou em uma lição. Com a ajuda de um vizinho, ela aprendeu a construir cercas mais profundas, com uma base de pedras que impedia a escavação. Reforçou as portas dos galinheiros e adotou 2 cachorros vira-latas, Faísca e Fumaça, que se tornaram os guardiões noturnos da propriedade. Pouco tempo depois, outro desafio se apresentou, mais silencioso e traiçoeiro. Uma doença, uma forma de coriza infecciosa, começou a se espalhar entre os pintinhos mais novos. O pânico a tomou. Uma epidemia poderia dizimar seu plantel inteiro. Os remédios da farmácia veterinária eram caros e muitas vezes ineficazes. Foi então que ela se lembrou novamente de seu avô. Passou uma noite inteira relendo o diário, buscando uma solução, e encontrou. Em uma página amarelada, seu avô descrevia um xarope poderoso feito com alho, folhas de eucalipto, mel e limão, um antibiótico e imunoestimulante natural. Com uma fé desesperada, Isadora preparou a mistura e começou a tratar suas aves, uma por uma, adicionando o xarope à água de beber. Em uma semana os espirros cessaram e os pintinhos antes apáticos voltaram a correr e a ciscar com energia. Ela havia vencido mais uma batalha, desta vez usando a sabedoria ancestral que herdara.
Essa vitória lhe deu uma nova confiança. Ela não era apenas uma criadora, era uma guardiã da saúde de suas aves. Sua fama de mulher que conversa com as galinhas e que produz os melhores ovos da região chegou aos ouvidos de gente importante. Numa manhã, enquanto organizava as caixas de ovos para a feira, uma mulher elegante em um carro que Isadora nunca vira de perto parou na porteira. "Bom dia, a senhora é a dona Isadora, dos ovos da Colina Feliz?" A mulher perguntou. Isadora, surpresa com o nome que os clientes haviam lhe dado, apenas assentiu. "Meu nome é Sofia. Sou dona da pousada do Sol Nascente, a melhor da região. Provei seus ovos em um bolo na casa de uma amiga e fiquei encantada. Gostaria de ter um fornecedor exclusivo de ovos caipiras de verdade para o café da manhã dos meus hóspedes. A senhora teria condições de me fornecer 10 dúzias, 3 vezes por semana?" O coração de Isadora disparou. 30 dúzias por semana. Era um pedido gigantesco, muito além de sua capacidade atual. Mas a oportunidade era única. Era o salto que ela precisava para transformar seu pequeno negócio em uma empresa de verdade. "Eu consigo, dona Sofia," ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Pode contar com a melhor qualidade, sempre." O contrato com a pousada foi o ponto de virada definitivo. A renda agora era estável, previsível, e a responsabilidade imensa. Isadora sabia que não conseguiria mais dar conta de tudo sozinha. O trabalho ia da madrugada até tarde da noite. Ela precisava de ajuda. Lembrou-se de Marisa, uma vizinha viúva como ela, que vivia de pequenas costuras e passava por dificuldades. Com um pouco de receio, mas com a certeza de que era o passo certo, Isadora foi até a casa dela. "Marisa, eu preciso de uma ajudante na granja. O serviço é de manhã, para catar os ovos, limpar e embalar. Não posso pagar muito, mas é um salário certo todo mês." Os olhos de Marisa se encheram de lágrimas. "É um presente de Deus, Isadora. Eu aceito. Claro que aceito." A contratação de Marisa foi um marco. Isadora não era mais apenas uma mulher lutando para sobreviver. Era uma empregadora, uma força motriz na pequena comunidade. Juntas, as duas mulheres organizaram a produção. Criaram uma pequena sala de embalagem, onde os ovos eram limpos, selecionados por tamanho e cuidadosamente colocados em caixas de papelão reciclado, que levavam um carimbo charmoso. "Ovos da Colina Feliz, criados com amor na serra." O sítio, antes um lugar de silêncio e abandono, agora pulsava com uma nova vida. O som das galinhas ciscando livremente se misturava às conversas e risadas de Isadora e Marisa. O cheiro de mato e de terra molhada agora se unia ao cheiro de milho cozinhando para as aves. A brincadeira de fazendeirinha, que Otávio zombara, havia se tornado um negócio próspero, ético e respeitado. Num fim de tarde, após um dia particularmente longo de trabalho, Isadora sentou-se na varanda de sua casa, agora pintada e com flores nos vasos. Olhava para seus campos, para os galinheiros bem construídos, para as centenas de aves ciscando em paz. Sentia um cansaço profundo nos ossos, mas era um cansaço bom, o cansaço de quem construiu algo com as próprias mãos. Ela pensou em Otávio. Onde estaria ele? O que estaria fazendo? A imagem dele, rindo de seus ovinhos, veio à sua mente. Um sorriso tranquilo tocou os lábios de Isadora. Aquele homem pequeno, com sua visão limitada, jamais poderia compreender a imensidão do que ela havia construído. Ele a deixara com 6 galinhas e um insulto. E ela, com aquilo, havia encontrado não apenas seu sustento, mas sua dignidade, seu propósito, seu reino. E o sol que se punha no horizonte parecia coroar sua vitória com raios dourados, da mesma cor das gemas dos ovos que eram o símbolo de sua extraordinária transformação. O sucesso para Isadora não chegou como uma onda que a arrebatou, mas como a maré que sobe, lenta, persistente e inexorável. Os anos que se seguiram à consolidação de seu negócio com a pousada e à derrota de seu concorrente na feira foram de um crescimento sólido e inteligente. A Granja da Colina Feliz deixou de ser um segredo local para se tornar uma joia da coroa da agricultura regional. O diário do avô já não era apenas um guia, mas a constituição de sua empresa. Os princípios de criar galinhas felizes foram a base de sua marca e seu maior diferencial competitivo.
Enquanto a agricultura industrial se intensificava, Isadora nadava contra a corrente, apostando na qualidade, no bem-estar animal e na sustentabilidade. E o mercado, cada vez mais consciente, respondeu. Ela se tornou uma mestra em seu ofício. Aprendeu que a cor da gema de seus ovos vinha não só do milho, mas da diversidade de plantas que as galinhas comiam no pasto rotacionado, folhas de couve, ramas de batata doce e até as pétalas de flores comestíveis que ela começou a cultivar entre os piquetes. Seus ovos não eram apenas cor de sol, eram o sabor de um ecossistema saudável. Com o aumento da produção e do lucro, o sítio se transformou. Os velhos galinheiros foram substituídos por estruturas maiores, de madeira e tela, projetadas para maximizar a ventilação e a luz natural, com amplas áreas de ninho e poleiros confortáveis. Um pequeno armazém foi construído para armazenar a ração e os insumos. E o mais importante, ela construiu uma sala de classificação e embalagem, um cômodo de azulejos brancos, impecavelmente limpo, onde ela e Marisa, sua fiel funcionária, selecionavam, limpavam e embalavam cada ovo com um cuidado quase reverente. O negócio se diversificou. Além dos ovos frescos, ela começou a vender frangas poedeiras e pintinhos de sua linhagem Colina Feliz para outros pequenos produtores, partilhando a genética de qualidade que desenvolvera. Criou também uma linha de produtos derivados, massas caseiras, como talharim e lasanha, feitas com a farinha que comprava, e a riqueza de suas gemas douradas. A fama de Isadora e de seus produtos atraiu a atenção da imprensa. Primeiro uma nota no Jornal da Capital. Depois uma matéria em uma revista de culinária de circulação nacional. O título da reportagem era A Filósofa dos Ovos de Ouro, a história da mulher que construiu um império a partir de 6 galinhas. A matéria contava sua trajetória, elogiava sua filosofia de produção e trazia fotos deslumbrantes da granja, das galinhas ciscando livremente, e de Isadora, com um sorriso sereno, segurando uma cesta de seus ovos magníficos. A reportagem foi um divisor de águas. Os pedidos explodiram. Lojas de produtos orgânicos, chefes de cozinha renomados, delicatessens de todo o país queriam os ovos da Colina Feliz. Isadora teve que expandir mais uma vez, comprando o sítio vizinho que estava à venda e contratando mais 10 funcionários da vila, tornando-se a maior empregadora daquela pequena comunidade. Ela era agora, sem sombra de dúvida, uma empresária de sucesso, uma mulher que transformara o símbolo de sua desvalorização na matéria-prima de sua vitória. Enquanto isso, em uma cidade cinzenta e industrial a centenas de quilômetros dali, a vida de Otávio seguia o caminho inverso. Seus planos de progredir na cidade haviam se revelado um castelo de areia. O dinheiro da venda dos bens do casal fora rapidamente consumido por maus negócios, pela vida noturna e por uma mulher que o abandonou assim que percebeu que a fonte secara. Ele perdeu a moto, perdeu o apartamento alugado, perdeu a dignidade. Agora trabalhava como vigia noturno em uma fábrica barulhenta, um emprego monótono e mal pago que lhe dava muito tempo para ruminar seus erros. Numa noite, durante seu intervalo, ele folheava uma revista velha deixada na guarita. E então, ele a viu. A foto ocupava uma página inteira. Era Isadora, mas não a Isadora que ele guardava na memória, a mulher de olhar apagado e ombros curvados. Era uma mulher luminosa, o rosto sereno, os cabelos presos de forma elegante, sorrindo, com o sol do campo dourando sua pele. E o título da matéria o atingiu como um soco. A Filósofa dos Ovos de Ouro. Ele leu cada palavra, o coração batendo descontroladamente. Leu sobre as galinhas felizes, sobre a gema cor-de-sol, sobre o negócio próspero que ela erguera do nada, do lixo que ele lhe deixara. A revista descrevia a granja como um paraíso, um modelo de produção, e descrevia Isadora como uma visionária. A cada frase, uma camada de sua arrogância se desfazia, revelando o núcleo de seu fracasso. Ele não a havia apenas abandonado, ele havia sido cego, terrivelmente, estupidamente cego. O desprezo que sentia por ela era, ele percebeu tarde demais, apenas um reflexo do desprezo que sentia por si mesmo.
Consumido por um arrependimento tardio e avassalador, ele fez a única coisa que um homem em sua posição poderia fazer. Juntou o pouco dinheiro que tinha e iniciou a longa peregrinação de volta. Ele chegou ao sítio da Colina Feliz em uma manhã de sábado. Parou na porteira, agora uma bela estrutura de madeira com o nome da granja entalhado, e hesitou em entrar. O lugar era irreconhecível. Onde antes havia mato, agora havia piquetes verdes e bem cuidados. Onde antes havia uma casa caindo aos pedaços, agora havia uma sede de fazenda próspera e bonita. Funcionários uniformizados se moviam com eficiência, carregando caixas, cuidando das aves. Ele encontrou Isadora no pátio, supervisionando o carregamento de um pequeno caminhão. Ela estava transformada. Usava calças de montaria, botas de couro e uma camisa de linho branco. Os cabelos, antes sempre presos em um coque desleixado, agora caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Ela ria de algo que um de seus funcionários dissera, e o som de sua risada, livre e confiante, foi para Otávio a prova final de sua derrota. Ele se aproximou, a passos vacilantes, sentindo-se um intruso, um fantasma de um passado que já não pertencia àquele lugar. E Isadora? Ela se virou e, ao vê-lo, a risada morreu em seus lábios, dando lugar a uma expressão de calma e impenetrável compostura. Otávio. Ele olhou para os próprios sapatos gastos, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu vi a revista. Eu li sobre você. Sobre tudo. A voz dele era um sussurro rouco. O que você fez aqui é um milagre. Não foi um milagre, Otávio. Foi trabalho. Ela corrigiu, a voz serena. Eu sei, ele disse, as lágrimas começando a brotar em seus olhos cansados. Eu sei. E eu fui um idiota. Um cego. Eu tinha um tesouro nas mãos e joguei no lixo. Ele finalmente a encarou, o rosto desfigurado pela dor do arrependimento. Eu não tenho nada, Isadora. Perdi tudo. A vida me deu uma surra atrás da outra. E cada golpe eu sabia que merecia. Por favor, eu não peço que me aceite de volta. Eu sei que perdi esse direito para sempre. Eu só queria que você soubesse que eu sei o erro que cometi e que eu choro por ele todos os dias. Ele chorou, um choro silencioso e sofrido de um homem que finalmente se confrontava com a verdade de sua própria insignificância. Isadora o observou por um longo momento. O homem que a humilhara, que a sentenciara, estava ali, quebrado, implorando não por seu amor ou por seu dinheiro, mas por sua absolvição. E ela, olhando para ele, sentiu a última ponta de mágoa se dissolver. Ela se aproximou e, com um gesto que surpreendeu a ambos, tocou levemente o ombro dele. Está tudo bem, Otávio. Já passou. Ela se afastou e chamou Marisa. Marisa, por favor, prepare uma cesta para o senhor, com nossos melhores ovos, um pão caseiro e um dos nossos queijos. Virou-se para ele uma última vez. Você me perguntou como eu fiz tudo isso. E eu vou te responder. Ela fez uma pausa, o olhar se perdendo por um instante na beleza de sua fazenda. Eu fiz com a minha parte dos bens. Você me deu 6 galinhas e um insulto, e eu usei os 2. As galinhas me ensinaram sobre o ciclo da vida, e o seu insulto me ensinou sobre o meu próprio valor. Acontece que eu valia muito mais do que você, ou mesmo eu, pensava. A cesta chegou, farta, um símbolo da abundância que ele renegara. Leve, ela disse, e recomece. Todo mundo merece uma chance de plantar de novo, até mesmo você. Ela lhe deu as costas e voltou para supervisionar o carregamento do caminhão, o passo firme, a cabeça erguida. Otávio ficou ali, parado, segurando a cesta, enquanto o caminhão da Granja da Colina Feliz partia, levando os frutos do trabalho dela para o mundo. Ele era uma estátua de arrependimento, deixado para trás pela mulher que ele não soube ver e pelo futuro que ele não soube cultivar. Naquela noite, Isadora sentou-se em sua varanda, olhou para o céu estrelado e para as luzes suaves de sua granja. Sentia-se em paz. A visita de Otávio não reabrira feridas, apenas confirmara o quão longe ela havia chegado. Ela pegou o velho diário de seu avô, que ainda guardava na mesa de cabeceira. Abriu em uma página aleatória e leu a caligrafia desbotada. O segredo não está na semente, mas na mão de quem planta. Ela sorriu. Seu avô, afinal, sempre estivera certo. E aí, pessoal,
O que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!